11 horas, 7 minutos, programa Tá na Pauta já vai começando aqui na tua Rádio São Francisco, oferecimento é de Ótica Martinato, você conhece, você confia, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência, Sicredi Pioneira está sempre próxima de você, conte com o Sicredi, no canal em que você desejar, Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro, Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Sem delongas aqui, a gente começa o programa, hoje transmitido pelo rádio e também pelo Facebook simultaneamente, então você pode escolher a forma que você quiser, pronto. Aqui no Facebook com imagens, pelo rádio a gente tem a emoção da voz, né? Protagonizada nesta feita aqui pela nossa dupla dinâmica das terças-feiras, formada por Pablo Carlotto, professor de carreira e coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, e Ivanir Gasparim, ele que é o nosso pauteiro oficial de hoje. Eleito já empossado. E foi eleito e empossado neste ato, inclusive. Ele que é do setor privado, né? Ele é empresário, atua no conselho de pelo menos 2 grandes entidades em Caxias do Sul, SIC e Cindy Lojas, né? Então tem esse papel importante aqui também na cidade. Bom dia, guris, tudo bem? Bom dia, Bever, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham nessa linda manhã de terça-feira de céu nublado. Gasparim, tudo certo? Bom dia, Bebre, bom dia, ouvintes. Tudo certo. Que bom. Eu sempre gosto, quando eu falo em guris, eu brinco, né? Porque eu lembro agora que a gente tá numa fase que encontra as amigas, todas elas 50, 60, né? Cabelinho branco. Oi, 50 gurias! mais, Colega! 50 mais. Ai, a liberdade é um negócio difícil, né? Depois que tem liberdade. Nossos representantes aqui para assuntos, né, do programa, e a gente, hoje a pauta é livre, né? Nós, de tempos em tempos, a gente faz essa brincadeira, essa dinâmica aqui com esse trio, para que a gente possa também, não só aqueles assuntos que muitas vezes a gente não percebe, né, Gasparim e Pablo, mas muitas vezes nós somos consumidos no dia por informações que plantam na gente, né? A gente acaba ouvindo, não quero desmerecer as informações, mas às vezes elas têm menos relação com a nossa vida do que de fato a gente gostaria ou deveria olhar. E a gente deixa de olhar para as coisas da nossa vida, da nossa aldeia, da vida prática. Então, ouvir outras pessoas, né? Sair dessa bolha é interessante. O Gasparim já nos brindou aqui com um baita assunto que eu achei interessante, Pablo também, né? Pablo? Concordo. Concorda? Concordo. Né? Não, Zefa, né, Zefa? E aí é Zefa não, né? Concordo, assina embaixo. Que tem a ver... Gasparim, fala você que é o pauteiro aí. Como você Pronto. deu o tema de casa, né? E eu penso, né? É um bom aluno. É um bom aluno, viu, Pablo? Mas assim, ó, o que me preocupa, tá? Diariamente, né? Principalmente em Brasília, a pesquisa, onde existe o descrédito, principalmente nas grandes instituições, né? Vamos lá, o judiciário, o executivo. Igreja, escola, família, Mas assim, sindicatos, aqui na né? planície, né? Vamos pensar agora na nossa terra aqui, Caxias do Sul, ou cada um na sua terrinha, como se fala, né? Mas assim, ó, existe um descrédito muito grande em praticamente em muitas instituições. Isso não é bom, tá, Bebe? Ou seja, nós temos que acreditar, nós precisamos, não podemos dizer que todo mundo é igual, né? Quando o pessoal diz, eu não vou na igreja porque lá tem um fulano e tal. Cara, assim, ó, eu acho que se nós não reerguer esse crédito, né? Começa pela família, o É descrédito uma da família. postura, eu É uma acho, postura, Gaspar, é a postura nossa, porque eu vejo assim, ó, do cafezinho a calçada, da calçada à fila do mercado, ou fila do banco, ou fila qualquer e tal, tudo. Há um lugar comum de fala que é depreciativo Isso às aí. instituições, Isso aí. certo? Parece que a gente chegou num Que não acordo serve para nada, né? subjetivo na coletividade. Se antes falava, quando se encontrava com alguém, falava do clima, falava do não sei o quê, falava da safra, falava da colheita, falava Ou disso. brincadeiras, tal, como tudo. você falou, né? E tal, agora não, agora é falar, não, desse jeito não dá, porque lá fazem isso, porque lá acontece aquilo, porque agora estão fazendo assim, porque estão fazendo assado, veja bem, e tu vês, e que bom essa pauta, que as pessoas começam a querer aprovação do outro, ou querer cinzelar o seu pertencimento através de falas comuns,
dizendo assim, não, vou malhar hoje o governo, vou malhar o governo do estado, vou malhar a prefeitura, vou malhar o hospital, vou malhar o SUS, vou malhar o coisa, porque ali eu tenho um ponto de acordo, de concordar com o outro que também está ali para num rápido cafezinho ou num rápido encontro de calçada e tal. Então eu confesso, Gaspar, gostei que tu sugeriu essa pauta, porque a pergunta que fica assim, aonde nós aprendemos, aonde foi nos colocado na nossa cabeça de que eu devo construir o meu ser social, o meu eu coletivo, falando mal de instituições, da religião, por causa do padre tal, da política, por causa do político tal, do judiciário, por causa do fulano. E aí a gente está fazendo o seguinte: a gente está julgando e condenando as instituições, quando deveríamos estar julgando e condenando o infrator dentro da instituição, certo? Então vamos assim, ó, vamos queimar todos só por causa de um. Vamos aniquilar todos por causa de dois. Não, a sociedade tem que encontrar um jeito de coibir as práticas que levam danos às instituições. E não às instituições. Por quê? Porque não há sociedade sem instituições. Lê do engano, ou engana-se quem pensa, Beverly Gasparim, de que vamos construir uma sociedade sem instituições. Aonde está uma sociedade sem instituições? A sociedade que aniquila suas instituições, ela vai criar instituições para coibir, para perseguir, para aniquilar o outro, certo? Por quê? Porque agora a regra é não ter instituição nenhuma, mas eu me torno a instituição. Isso é um perigo aviltante para qualquer sociedade que queira ser, no mínimo, sadia, no mínimo garantidora dos direitos da coletividade, de todos, certo? Então, gostei muito da pauta de hoje. O que eu noto, talvez, porque eu já estou naquela fase de contemplar, né? Eu vejo que, principalmente o jovem, né? E jovem não é por idade, tá? Depende do que a gente fala de Se jovem, aguenta mais é jovem mas também. a maioria do Ô, pessoal não pergunta mais, né, Beverly? Ou seja, ou nós tentamos resolver isso tudo no computador ou no sistema, mas, pessoal, perguntar, falar com as pessoas sobre isso, né? Principalmente as pessoas mais experientes, pessoal, não custa nada, né? Então, por outro lado, as pessoas que poderiam ensinar alguém, ou seja, ou orientar, elas estão meio acanhadas, sabe? Porque às vezes você fala algo, as pessoas parece que ficam ofendidas, né? Entendeu? Então, eu não sei, eu, por exemplo, na empresa tenho o menor aprendiz, eu, sinceridade, eu tenho medo de orientar ele. Eu tenho medo, porque eu já tive problema na empresa. Eu já Uhum. tive problema com familiar desse menor aprendiz. Então, eles vão aprender com quem? Então, continua errando, você vai errar, você vai trupicar, você vai cair, e as pessoas ao seu redor se sentem impotentes, né? O que fazer? Né? Então, eu sou do tempo, né, quando você via um familiar, um amigo, um filho de um amigo nosso com comportamento errado na rua, nós tínhamos a liberdade de conversar. Olha, não fica bem. É o caso da professora, né? Uma professora hoje é preferível ficar em silêncio ou chamar a mãe do aluno ou uhum. da aluna. Depender porque não sei, o estado de coisas, né? Então eu levanto esse assunto, Beverly, meio angustiante. Por quê? Porque me parece que o que você falou dá a impressão que todo mundo sabe de tudo. Não é verdade. Eu acho que cada um tem na sua especialidade, ou seja, e por outro lado, eu não tenho Uma resposta. coisa que o Me Gaspar. dá, me dá uma angústia porque eu não tenho resposta. Eu também acho. Agora, eu tenho perguntado, puxa vida, começa assim, mas aquela festa de colônia, o ingresso é muito caro. Mas então vai lá e faz você, então, se está caro. Mas então vai lá e faz. Mas a empresa aquela tá roubando. Tá, mas então vai lá e faz você, cara. Mas a caipira tá sem açúcar. Vai lá e põe o açúcar, então. E isso começa na nossa casa, tá? Começa com os nossos amigos. Então, às vezes, as pessoas começam a ficar em silêncio. Eu sou uma pessoa que estou ficando muito em silêncio.
Eu não retruco, eu dou uma Que risada, esse é o tenho fenômeno, é a consequência de. Vamos separar aqui, né? Porque é a importante. O que nós consequência. estamos falando aqui é tão importante que a gente precisa ir separando, categorizando, para a gente poder depois ir desfiando esse terço, né? Então, quando o Gasparim diz há um descrédito das entidades, das instituições estabelecidas que vieram até aqui no processo civilizatório, ou seja, família existe desde que sempre, né? A ideia, o conceito, Sim, né? sim, sim. Foram conceitos que foram colocados. O banco é um conceito, tá ali, foi colocado ali, né? Mas também começa pelo pai e a mãe, né? Sim, Que é uma tudo isso que você instituição, falou né? são conceitos, são instituições, Gasparim, que nós agora estamos colocando numa espécie de checkmate e num checkmate, ou seja, confrontando se elas ainda são válidas ou não, que o que confrontar não é errado. Hum. Não seria errado. A questão é que ao confrontar de forma coletiva, a gente simplesmente desacreditou totalmente delas. É como se a gente passasse uma régua, né, por cima daquilo que nos trouxe até aqui, dissesse, nada disso vale mais, então joga fora, joga pro lixo. E aí sobra o quê? Aí a gente ficou perdido, que é essa angústia que você fala, que é o fenômeno consequente. Ficar angustiado, se sentir sozinho, isolado, sem pertencimento, é a consequência. Então são duas coisas separadas. Voltando, não falando da consequência agora, Gaspar, mas falando do que está acontecendo, o fenômeno em si, que é o descrédito. O descrédito pelo descrédito, gente, é uma coisa tão importante. Por quê? Porque nos tira o direito de viver em rede. Sequestra o direito de todas as pessoas de terem rede. O senso de é o que você falou lá da Santa Lúcia. É o senso de comunidade que vai pro beleléu. Aí eu começo a achar que aquela festa da comunidade, o ingresso é caro. Eu vou contar para você que Começa rapidamente. a achar picuinhas, né? Sim, deixa eu contar porque é muito, muito emblemático e até um pouco engraçado. Meu pai esteve de aniversário dia 29 de março, Gasparim. Aí eu, Beverly, pensei, vou fazer uma sobremesa, né? Que meu pai gosta muito de doce, meu pai é uma formiguinha, né? Então, eu vou fazer uma sobremesa em casa. E aí pensei, vou homenagear uma tia minha que já é falecida, ela fazia um pavê delicioso, que eu perdi a receita. Disse, não, mas eu vou lembrar Vou dessa receita, inventar. eu vou Vou me reeditar. aproximar. Vou reeditar essa receita, vai ser legal e vai ser mais barato que comprar uma torta na padaria, na confeitaria. Aí eu fui no mercado, Gasparim. Aí eu comprei quantidade de leite condensado, quantidade de uva, quantidade de creme de leite, não sei o que. Eu olhei pra quem tava comigo e disse assim, esse doce tá começando a ficar caro, a torta tá começando a ficar barata. Ficando barato. Resumindo a ópera, eu comprei a torta, Gasparim. A Sim, torta era mais barata do que eu fazer. Vocês acreditam? Mas sim, sim. hoje em dia E o que eu quero dizer é isso, a gente é. começa a botar caraminhola na cabeça, não, eu vou fazer, vai ser. Nem tudo, não é sobre comprar pronto ou fazer em casa. É sobre a gente ponderar o que é caro e o que é barato. O que vale e o que não vale. A gente perdeu essa capacidade. E aí você entra do preço, mas também do valor, né? O valor das pessoas, o valor do encontro, o valor do dar um presente, Tá, entendeu? mas aí não importava se era torta, se era pavê. Eu sei, Vale, Era doce. né? É mas, isso mas aí. assim, ó, essa angústia, nós passamos pela Páscoa agora, tá? Eu estava na praia, tá? E eu sou antigão, tá? O que eu sou antigo? Eu cumprimento as pessoas, tá? Eu cumprimento, entendeu? Eu acho uma falta de respeito e na minha colônia, uma vez eu não cumprimentei um padre lá, ele me xingou, né? Porque tinha que cumprimentar e pedir a benção ainda, né? Mas, assim, ó, cada 10 vezes que eu digo bom dia, boa tarde, né? Começa na academia, assim, ó, as pessoas não te respondem. O que você faz? Eu não quero ficar em silêncio, eu quero continuar comunicando. Pô, no dia da Páscoa, fui lá no mercado, cara, agradeci a moça, desejei uma boa Páscoa. Isso 9 da manhã, cara. Ela não me respondeu, a caixa do supermercado. Aí vou dizer que o supermercado é errado. Não, alguma coisa está errada é com as pessoas. Eu vou condenar e eu acho que era o primeiro emprego daquela moça. Mas vem cá, o que está acontecendo com esse mundo? Aí eu vou condenar o supermercado. Não vamos. Aí a resposta normal, eu não vou mais naquele supermercado. Meu Deus do céu, o dono daquele supermercado tem que trabalhar na Páscoa para pagar as contas. E a moça que lhe deu emprego, né, que deu dignidade para a pessoa, teoricamente, ela não diz bom dia. Agora, como é que você, como dono do supermercado, vai obrigar aquela pessoa a dizer bom dia e boa tarde? Como faz? Eu estou falando aqui de um professor, um empresário e tal, nós estamos de mão amarrada. A gente não sabe o que fazer. E aí, se você pressionar uma moça dessa, aí ela vai para a justiça e tal, e aí é coação. Então, assim, novamente, será que nós devemos ficar em silêncio? Uhum. Ou Olha, continuar batendo, dizendo bom dia, boa tarde, exigindo, né, falando, né? Então, é uma cobrança muito forte em cima, por exemplo, do supermercado,
mas não na pessoa. Agora, esse problema de não dizer bom dia, não dizer boa tarde, ou achar tudo errado, ou tudo, né? Fica em cima de pessoas. E essas pessoas, de alguma forma, e eu estou no meio empresarial, as pessoas estão cansadas. É nesse ponto, Gasparim, que eu quero chegar com a fala que eu quero resgatar da Bev, quando ela fala sobre a questão das instituições, elas são também para nós, numa sociedade que se organiza, referências de confiança, de transparência, de agilidade, de pronto É atendimento. como se fossem E assim, placas no teu entende? caminho. É uma engrenagem que uma depende da outra para Uhum. funcionar e assim por diante. Eu me torno um profissional numa determinada área, sabendo e certo de que outras pessoas se tornarão profissionais em outras áreas que eu, a depender do fluxo da minha existência, vou necessitar em algum momento do advogado, do médico, do dentista, do segurança, e, etc., do comércio, da indústria e etc. e tal, tudo. No momento que você começa a não acreditar, a pautar tua forma de falar, tua forma de pensar, alimentar a tua cosmovisão sempre pelo aspecto mais negativo, vai gerando quadros de insegurança. Hoje nós temos uma sociedade de alguma forma insegura. Por quê? Ah, porque é muito lento, porque demora demais, porque não sei o quê. Essa semana, ou foi a semana passada? A semana passada me surpreendi que eu estava num ambiente de comércio e um funcionário havia pedido para o dono da loja, dizendo assim: olha, eu vou me ausentar uns 20 minutos de manhã porque eu marquei dentista antes do horário do coisa, mas creio que vai demorar um pouquinho. Ele chegou atrasado 10 minutos. E aí o dono da loja olhou para mim e disse assim: agora entendeu por que eu readmiti ele, ele foi nosso funcionário, ele pediu as contas, porque ia fazer uma iniciativa, ele e a esposa dele, né, de renda e tal, não deu certo e ele voltou e pediu para retornar ao trabalho aqui e nós aceitamos. Essa questão, Bever, é assim, ó, nós temos que começar a engrossar as fileiras coletivas de pessoas que quer pautar algo negativo sobre, paute antes o positivo, paute antes os benefícios daquilo. Por quê? Porque senão nós vamos viver, sabe o quê? A era da depressão. Por quê? Porque a gente vai tomar um café com os amigos e fala-se mais de coisas negativas. Você se encontra com alguém aleatoriamente na rua, fala-se mais do negativo e tal. E o que que tu leva para casa? O que que tu leva para o berço da consciência, que é aqueles minutos antes de você encontrar o sono, que está cada vez mais difícil para as pessoas encontrarem o sono reparador para o descanso. É você dizer assim: vale a pena viver. Vou dormir, vou me entregar ao sono, repor as minhas energias, porque amanhã de manhã eu tenho um propósito. Eu vou levantar e vou continuar a luta da existência. Hoje as pessoas dizem assim: olha, se eu morrer durante a noite, vai ser uma bênção, porque eu não sei o como vou fazer para pagar as minhas contas. Eu não sei como fazer para atingir os objetivos da minha família, que colocaram objetivos acima dos nossos ganhos, que é ter a viagem do ano, que é ter a reposição do celular lá, 17 não sei o quê, porque os adolescentes querem, porque querem o celular da marca X ou Y e tal, sem saber da onde vai sair esse dinheiro, da onde vai sair isso, certo? Hoje nós temos uma fala também de rua, as pessoas estão endividadas, as pessoas não sabem como fazer a coisa. E os bancos, as financiadoras estão o tempo todo ali dizendo: não, tu tá negativado, mas vem conversar com a gente que a gente consegue. Tem loja no centro de Caxias do Sul que diz: aqui atendemos até negativados. Para te ver o nível que anda a sociedade, ela cada vez mais, você diz, de um lado, poupe, economize, porque vivemos em guerra, vivemos uma possível estabilidade econômica, mas por outro lado, um zilhão de outras coisas assim. Não, vem cá, compra essa calça aqui, que agora tá na moda bem largona. Não, agora compre esse celular que saiu agora, é top de linha, ele te leva junto para a lua, porque as promessas são daquelas maravilhosas, maravilhosas. Volto ao ponto, Beverly. Muito das nossas inseguranças hoje, elas são plantada por quê?
porque se quer pessoas inseguras. Pessoas inseguras consomem mais remédio, pessoas inseguras se alimentam o dobro do que deveriam apenas se alimentar, consomem, certo? E a insegurança hoje é quase um produto de mercado que se coloca para as pessoas, porque as pessoas vão comprar mais livros, as pessoas vão assistir mais seriados, as pessoas vão romper relacionamentos e vai dar processo, e é necessário ter mais processos por ali e tal. Então, veja bem, não quero ser pessimista. Eu quero perceber de que a nossa sociedade dá sinais de demência quando ela não para pensar, ela não para refletir. O que eu estou consumindo? A quem está indo os dividendos disso que eu estou consumindo? Uma coisa interessante, Gasparim, que eu lembro, assim, que foi numa iniciativa empresarial aqui em Caxias do Sul que trouxe, se eu não me engano, foi o Cimex que trouxe o Pondé, né, numa atividade que eles fazem todos os anos, e aquilo ficou ecoando, né, já faz uns 2, 3 anos que o Pondé deu essa palestra sobre essa questão dos conflitos geracionais, né, de que claro que ele falava no contexto de indústria, mas vale para qualquer coisa, né, que as pessoas chegam, muitas vezes saídas da faculdade, recém-saídas da faculdade, jovens, porque se formam muito cedo. Por quê? Porque tiveram aporte financeiro dos pais. Então, às vezes, se formam, tem 2, 3 graduações com menos de 30 anos e assumem cargos executivos, tomando, entre aspas, né? Isso tudo entre aspas, tomando o lugar de pessoas que tinham muita experiência, muito soft skills, mais maduros, que passam a ser subordinados. E aí, o que acontecia, segundo o Pondé, nessas relações, né? Os mais velhos, que tinham essa inspiração, esse jeito que você está falando de viver, eles ficaram colocados num lugar que parece que não tem mais valor. E quem está chegando colocou como se tudo dependesse da tecnologia, da inovação, das habilidades técnicas, né? E aí se colocou também um peso muito grande nesses jovens, e esses jovens, por orgulho, também muitas vezes não perguntam para quem é mais velho. E aí os mais velhos não dão conselho porque ficam com medo de, agora será que eu vou dar um conselho para alguém que parece que sabe Sim. tudo? Que é isso que você falou, né? Todo mundo sabe tudo, então para que eu vou dar um conselho? Vai ser até mal visto. Fico quieto ou falo. Me parece que isso tudo é um só me parece, tá? Que nós todos, independente da faixa etária, da geração, vivemos num meio em que estamos precisando tomar nossa autoestima de volta, sabe? Exato. Resgata tua autoestima de Eu volta. só gostaria de resgatar um pouquinho sobre a questão do endividamento, certo? Pasmem, mas não é só o indivíduo, não é só o CPF que está endividado no nosso país. Hoje, muitos CNPJs do nosso país estão com dívidas assombrosas, e grandes corporações que até pouco tempo eram sinônimos de sucesso, de grandes administrações e tal, tudo, hoje estão com dívidas impagáveis. Impagáveis, e vai do setor de saúde ao setor da indústria mais refinada também no nosso país, certo? Então, a quem interessa esse tipo de quadro social, tá? O que acabou de falar agora, o Pablo, é importante, eu até comentei antes. A gente fala que tem 82 milhões de pessoas endividadas no Brasil, é muita gente, mas ninguém fala das pessoas que não receberam esse dinheiro. Né? Eu sou comerciante, assim, ó, eu olhando as contas a receber, às vezes tu chega quase a desanimar. Se Porque deve, deve a alguém, né? deve alguém. Então, assim, ninguém fala disso. Começa pela alguém que fez um docinho para vender e a vizinha não pagou. Sim. O aluguel, né? Alguém ganha hoje R$ 1.000 ou R$ 500 de aluguel, que é a complementação da sua aposentadoria de R$ 1.500. Aquilo é a renda dela, É a né? renda dela. Mas ela guardou durante 30 anos aquela casinha para poder ter uma renda a mais. E a mesma coisa a empresa. A empresa que mesma não coisa. recebe, ela deixa de investir, ela deixa de pagar salário, né? E Não agora, honra os compromissos com os quando eu fornecedores. levantei esse assunto, né, da falta de credibilidade nas instituições, eu também eu li sobre isso, tá? Né, Não é um assunto novo. Não, ela vem, mas ela ela vem vem. o que crescendo, eu queria né? colocar agora é que está afetando as próximas gerações. Essa parada de ter filhos, né, que a humanidade, principalmente, as pessoas que mais têm conhecimento, elas pararam de procriar. Vamos ser honestos, né? Ou seja, cada casal teria que ter 2,3 filhos, mais ou menos. Nós estamos em menos um. E eu falo com muitas pessoas, vem cá, por que você não tem mais um? Por que você não tem um filho? Mas ela levanta assim, aí eu fico imaginando meu pai falando. E meu muita avô com gente 15 dizendo que irmãos. não quer ter Não, filhos. mas né? aí mas ela te explica por quê. Uhum. Não é nem ser egoísta, não.
ela levanta os problemas assim, porque botar na cabeça dela que vai ter problema, que vai ter. Começa pela guerra, né? Mas aí o estudo, como é que eu vou criar? Meu Deus do céu, ou seja, então toda essa falta de credibilidade está afetando, inclusive, vamos pensar no Rio Grande do Sul, já, nos próximos anos vão começar a ficar negativo, né, a população. Então, de alguma forma, vamos imaginar agora as nossas avós lá que tinham 15 irmãos, 10 irmãos, ou tiveram 10 filhos. Puxa vida, eles não tinham nada de informações e eram felizes e quando tinham 5 filhos, 6 filhos, por que elas tinham mais? Porque elas acreditavam no futuro, elas acreditavam na família, acreditavam em tudo. Então, de repente, hoje há de convir, né, que nunca a humanidade teve tanto bem-estar, né? Começa pela sua casa, começa pelo seu ambiente. Mesmo as pessoas mais humildes, elas estão muito melhor que há 50 anos atrás, não tenha dúvida disso, Sim. né? Mas mesmo assim, você conversa com essas pessoas e vê que quase que o mundo não existe mais. Ou seja, está difícil, eu falei lá no interior, está difícil a festa de colônia, está difícil ter filho, está difícil. Meu Deus do céu. Tá difícil viver. Aquilo que eu mundo não falava é antes isso, é tem um muita quadro de gente. insegurança A gente social, é tá. uma configuração de insegurança social que leva as pessoas a sequer pensar em futuro, entende? Vamos viver o agora e ponto final. Para que estudar? Para que trabalhar? Por que sair de Para casa que se ter meu pai e filhos, minha né? mãe me dão um teto? Hoje tem muitos jovens que pensam assim. Enquanto tu falavas ali, eu lembrei, saiu ali, tá nas redes sociais, Beverly, o quanto que é o investimento de um casal ou de uma pessoa para ter um filho, a depender da classe média, da classe em que está, de A a é infinito, né? Falta letra ali para colocar a classe hoje em dia e tal, tudo. Tem no topo lá, hoje, uma criança é 3.800.000 de investimento, só não disseram lá qual é o período, se é de 10 anos. Criança, creio eu que seja até os 10 anos por ali, né? Porque depois já vem a pré-adolescência e coisa assim. Mas veja bem, não obstante a isso, existem também outros elementos que influem nessa ideia de insegurança. Coisa. Hoje a gente não tem mais, Bever, também, e é um estudo que tem sido feito também, a classe aí, a geração Z, e tal, tudo, já também não tem mais aquele mesmo apelo sexual que tinha as outras gerações. Já não procuram da mesma forma que procuravam antes, até abdicam disso. Há pouco tempo atrás estávamos falando sobre o álcool, lembra, né? O Uhum. consumo do álcool, e assim a gente vai uma série de elementos. Ou seja, há uma configuração de mundo acontecendo mais rápido do que aconteceu em qualquer outra era, seja lá Uhum. do Renascimento, seja lá do fim do Império Romano, seja lá o que for. Nós não tivemos aquele tempo de 200 anos para mudar um período. Hoje nós estamos, há quem diga que foi a partir de 2000, há quem diga que foi 2001, há quem diga que foi 2008, outros 2013, mas é quase hoje comum dizer, calma lá, depois de 2020 tudo que era já não é mais, e não está cabendo no nosso cérebro. Por quê? Porque a gente não está tendo aquele tempo, Bever, de dizer assim, lá na varanda, tomando chimarrão com a minha nona e com o meu nono, eu vi o mundo passar. Hoje você não percebe mais o mundo passar. O mundo passou e não está nem aí contigo, Mas é que tá, a entende? ideia coletiva de comprar essa ideia. Eu preciso fazer um intervalo, a gente vai voltar resgatando deste ponto aqui, né? Essa sensação de que nós não temos um tempo para maturar o futuro, que é o que o Pablo está falando, e ao mesmo tempo as crises todas, entre elas essas crises das instituições e o quanto isso impacta na nossa vida. Então, vou pedir licença aqui aos meus convidados, a gente faz o intervalo e na sequência a gente volta deste ponto aqui de parada. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h36.
Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 22 graus. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h39, retomando o programa Tá na Pauta desta terça-feira, dia 7 de abril, 11h39 e 22 graus a temperatura aqui na Serra Gaúcha. Conversando com Evanir Gasparim, Pablo Carlotto, eu, Beverly Rocha. E você da audiência está aqui convidada a participar conosco também pelos meios já anunciados anteriormente. Nós estamos falando aqui hoje na pauta livre, né? Escolha do Gasparim e eu e Pablo achamos muito pertinente o tema também, que é essa crescente de algo que não é novo, mas a novidade é que não parou, não estagnou e não diminuiu, muito pelo contrário, vem crescendo, né? Que é a questão do descrédito das instituições como um fenômeno do nosso tempo, né? Contemporâneo, e junto com ele algumas outras, digamos assim, repercussões, né? Então o Gasparim falou sobre o ponto de vista dele, e o Pablo, lá no finalzinho do primeiro bloco, ele falou sobre essa questão de como nós, muitas vezes, a gente vai sentindo isso na pele, né? Vai sentindo essa reprodução desse sentimento em outras frentes, e a gente acaba meio que confundindo o que é de uma coisa e o que é de outra, porque nós vivemos esse tempo acelerado, Pablo, sem tempo de maturar as coisas, mas nós também compramos essa ideia, né? Então, eu posso dizer assim, é causa-consequência. É causa e consequência. Talvez as duas coisas, ora uma, ora outra, ora uma, ora outra, e que sem parar para pensar, a gente foi deixando a coisa aí. É aquela história, quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um não quer, dois não brigam. Nós, como população, como pessoas do nosso tempo, a gente meio que foi se conformando com isso e dizendo, é assim. Mas será que é assim mesmo? Será que é assim? Porque a gente pode escolher o tempo. Quem é dono do teu tempo, Pablo? Quem é dono do teu tempo? As minhas prioridades ou as faltas delas. Mas quem estabelece as tuas prioridades?
O indivíduo, a Que, pessoa. exato, é isso. Essa é a ponderação. A gente pode dizer, é um sistema. Sim, existe um sistema que é quase uma figura, né? Um sistema mundial que nos leva a ser rápidos, a pensar rápido, a agir rápido. Aqui no Brasil, a ter o teu jeitinho de sempre sair bem na foto. Eu estava vendo essa semana, Pablo e Gasparinho, uma notícia de rede social de um artista que eu gosto. É um artista que eu curto os filmes que ele faz, enfim. E ele é um artista chinês premiado, foi premiadíssimo agora recentemente em filmes bem impactantes que ele faz uma interpretação que eu acho muito bacana. Gosto desse artista, né? Como gosto de outros artistas brasileiros também, enfim. E esse artista saiu agora viralizou naquela bolha que gosta desse artista, uma notícia de que ele teria, eu tô rindo porque eu sempre acho engraçado quando eu conto essa história, que ele teria colado no ensino médio. E aí, isso lá na China, O impacto, imagina na China. o homem já é uma pessoa adulta, com quase 40 anos, 30 e tantos anos. Mas voltou a circular, é uma fake news, é algo que aconteceu, Sim. entrou, foi para a justiça, ele provou que não, justificou, tem medida judicial. Só que diferente do Brasil, quando essa notícia voltou, lá na China, a empresa imediatamente saiu em nota oficial, nos mesmos lugares em que foram publicadas as informações que são falsas e reeditadas, e colocaram lá a decisão judicial, colocaram lá todo, né, o processo, e lá no final colocaram uma nota que internet não é terra de ninguém. Que a internet é uma terra que também tem justiça e que se você proliferar informações falsas, você pode ser processado. Pois é, daí agora você chegou num ponto que eu gostaria que o programa também chegasse, Bebe. É justamente isso. Hoje a gente replica muita coisa que vem na internet, que tem as suas intenções, etc e tal. Às vezes é só para comédia, às vezes e tal, mas elas geram quadros de insegurança. Certo? Geram quadros. Então nós temos aí a grande questão que são as guerras. Porque não é só a guerra do Irã, tem outras acontecendo por ali e outras tantas que a gente sequer supõe que estejam acontecendo. Mas veja bem, existem outras batalhas que estão acontecendo e que também incidem no nosso cotidiano, porque na timeline, ou seja, ali onde você alimenta teu entretenimento, ou tuas horas vagas, ou tuas horas de burlar o trabalho, e você fica olhando videozinhos e fica olhando isso e aquilo, que trazem uma chuva de informações e nós não estamos aptos a parar e perguntar por que veio. A que me direciona essa informação? Ela é consistente ou não é consistente? Hoje, por exemplo, nós temos uma geração toda de 0 a 103 anos de idade ou mais, que ao se deparar com um vídeo aparentemente inocente, aparentemente legal, por exemplo, vídeos de gatinhos e de cachorrinhos e tal, tudo, e não consegue discernir. Ali é um vídeo gerado pela inteligência artificial. Ali é um vídeo que de fato é real e tal. Até sabe? que por Então, ética, isso esses cria vídeos de inteligência insegurança. artificial, eles deveriam constar lá, gerado, só que a gente sabe, né, que às vezes Tão não tem. miudinho, tão Ou às vezes não pequenininho botam. lá, Ou porque às vezes já não tem, né? botam. Tem uma rede lá que tem gerado por IA, mas bem pequenininho que as pessoas Sim. não vão ali. O que eu quero dizer é o seguinte também, Bebe, isso pode ser, mas é lá entretenimento, quem não viu que o gatinho não sabe dançar, quem não viu que o gatinho não sabe piscar e tal, tudo. Ok, muito bem, mas você leva essa ideia para as outras questões que também vão vir na tua timeline, sobre economia, sobre sociedade, sobre comportamento, sobre modo de vestir, sobre modo de pensar, sobre um zilhão de É que coisas. aí que tá, Pablo, sabe? não tá quando a gente tá falando, dando exemplos da internet, os exemplos da internet acontecem também na vida real. Mas Só que a gente vai passando rapidamente achando que aquilo é uma verdade. Quando eu tava contando este exemplo aí do artista que, enfim, né, que lá na China isso, aqui no Brasil, se a gente, por exemplo, pensar assim, você já colou na vida? Se alguém disser, não, eu nunca colei, eu sou certinho, ainda vai passar por otário. No Brasil é mérito É colar. mérito, é Nossa, isso. que maravilha, parabéns, você conseguiu Isso, colar. e não sei o que e passou tal, tal. colando, Mas isso. aí a pessoa que assiste, desconhecendo a sociedade chinesa,
vai dizer, não, não, é simplesmente lá colar é um demérito. Sim, Na Europa tem impactaria na vários carreira países da que pessoa, impactam. né? Eu já vi Uhum. pessoas da Europa, Beverly, porque no dia seguinte, que foi descoberto na noite anterior de que ele plagiou na faculdade, a pessoa, por hombridade, no dia seguinte pediu demissão de um cargo público. Aqui não. Aqui é ovacionado. Aqui é capaz de ganhar votos no próxima eleição. Tudo bem, guardadas as culturas, a gente está aqui guardando as diferenças culturais, mas o que eu quero dizer quando eu cito este exemplo é que são escolhas que a gente faz, são escolhas que a gente faz. A gente pode escolher desacelerar, a gente pode escolher refletir, não refletir, comprar uma ideia, não comprar uma ideia. O que eu quero dizer é que nós estamos dando de presente para sei lá quem, porque a gente não sabe o nosso gestor tempo. oculto, o gestor oculto disso tudo, ou os gestores ocultos disso tudo, entregando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de estarmos no mundo e nos sentindo desacreditados, porque a gente comprou a ideia. Aí a gente às vezes pensa assim, bom, mas estamos desacreditados e invalidados, mas a gente também comprou essa ideia, por isso que a gente se sente cansado, e etc. A gente deveria ter uma certa autossegurança humana, né? Um sensor interno que, vamos combinar, tá quebrado. Tá quebrado. Tá quebrado não porque a gente quebrou, tá quebrado porque foi tanta pressão que foi quebrando. Ele tá fragmentado. Tá fragmentado, tá Em algumas machucado, não coisas tá a gente funcionando consegue bem. alcançar, outras coisas a gente deixa batido. Mas a gente precisa retomar. Retoma. A gente precisa retomar. Eu lia num grande jornal de fim de semana, um escritor também, ele já teve em Caxias, não me lembro, se eu falar agora que ele não tem cabelo, é careca, eu sou capaz de ser processado, né? Mas é um escritor famoso. O Pondé, não é? Não é o Pondé, é o colega dele, o outro. Mas daqui um pouco eu lembro o nome. O Karnal? Karnal. Isso aí, o Karnal. Falou colega dele, já Falou sem cabelo. Ele escreveu, nos grandes jornais que ele escreve, do Centro do País, sobre uma outra palavra, né? Que é o relacionamento sem amor. Ou seja, e aí eu fico pensando, eu li e ele escreve até demais, né? Porque é uma página quase, quando ele escreve final de semana. Mas quando eu vi aquela palavra, como eu nunca tinha visto, eu fui atrás, o que é isso, tal, e fui vendo. E ele escreve exatamente isso, ou seja, agora, ter relacionamento e tal, tudo bem, mas sem amor. Aí eu comecei a associar, daí aqui no estado, o número de feminicídio. Será que tudo isso não começa a se encruzilhar, ou seja, começa a trançar? Eu sempre disse, né, eu acho que quando você conhece uma pessoa numa balada, é uma balada. Se você pensar em ser sócio e abrir uma empresa com esse cara que você conheceu na balada, bem provável não vai dar certo. Entendeu? É a mesma coisa você abrir uma empresa com um amigo, às vezes. Amigo é uma coisa, negócio é outra. Agora, você pegar essa pessoa e já morar junto, que você conheceu na balada, o risco de não dar certo é muito grande. Então, aí eu lembro, né, do meu avô, do meu pai, né, primeiro nasce, engatinha e depois caminha. Namora, noiva, casa e tal. Ou seja, esses passos, né, não é retrógrado, não é ser atrasado, não é ser moderado. E é a mesma coisa, Gasparim, que a gente estava falando do colar ou não colar. Hoje é bonito dizer, eu estou com alguém, mas eu não amo. Olha a coragem que você precisa ter para dizer para alguém que te fez um mal feito, de quem você se separou, talvez, etc. Mas eu amei. Enquanto eu amei, né? E foi bom, e eu te amo, e estou aqui contigo, sou teu parceiro, sou teu amigo de verdade, porque hoje, junto com todo esse pacote do descrédito, veio o descrédito de uma boa amizade, de uma boa relação, de um amor verdadeiro, como se tudo isso também fosse invalidado, não tivesse mais lugar no mundo. Aí você cria uma lei, dá para dizer, no Fantástico Domingo de Noite, falou dos filhos praticamente rejeitados pelos pais, né? Ou seja, aí a pessoa entrou na justiça agora, ganhando 300 mil reais, né? Por falta de afeto do pai. Mas vamos lá, como é que houve esse relacionamento, né? Porque vamos unir com uma pessoa sem compromisso. Mas toda união, toda ação tem uma reação, ou seja, ela pode ser uma reação psicológica ou tem uma consequência. E essa consequência, aí vamos criar uma lei agora para misoginia, nós vamos criar uma lei para
essa lei também anti-feminicídio, quanto mais lei você cria, parece que mais tem. É que aí também mora uma coisa importante, Gasparim, que eu não posso, enquanto jornalista, deixar passar batido, que nós vivemos um tempo em que confundem as coisas. E nós ficamos confusos porque as coisas estão todas misturadas. Borbulhando. A gente está precisando separar. Então, quando a gente fala de misoginia e a gente fala de feminicídio, a gente fala, por exemplo, de que não pode mais isso, não pode mais aquilo, a gente às vezes está colocando uma mistura que é tentar misturar água com azeite, não vai misturar, são coisas diferentes. Então, a gente precisa entender que misoginia existe, sim, existe. Ela precisa de um cuidado social, sim, leis que amparem, feminicídio também é um fenômeno importante, a gente precisa entender isso. E não podemos ficar nesse diálogo, nesse discurso de que, eu não posso mais falar nada, eu tô cansado porque agora não dá. São coisas diferentes. Você tá cansado porque as coisas estão em descrédito, há uma falta de valorização, de validação, sim, isso é uma coisa. Então, sabe aquele ditado dos antigos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? É isso, a gente não pode correr no risco de colocar numa vala comum coisas que são diferentes, são complexas, Gasparim, porque senão a gente começa a produzir o que nós estamos aqui tentando analisar e dizer não está dando certo, porque essa confusão está levando todo mundo, não é A nem B, todo mundo ao adoecimento. Estamos todos adoecidos. Então, se a gente entrar nessa, todos nós vamos sair perdendo. Não é inteligente. Outra questão também que nós temos que clarear é de que nem tudo se resolve com leis. Certo? E também a sociedade não pode ficar esperando leis e achando que só pelo fato de ter sido criada uma lei está resolvida agora a questão, porque... Muda o assunto, né? Não é bem por aí. Hoje, em muitos casos, tem que ter um aporte público ou até mesmo privado para se fazer um estudo sério das causas, tá? O feminicídio, um dos estudos que tem sido feito, Beverly, e que me perdoem quem vai ouvir, porque vou falar, é o número aviltante de mulheres né, que acabaram sendo mortas pelos seus ex-companheiros ou pelos próprios companheiros que são de igrejas evangélicas. Entende? Que são eventualmente forçados pelos seus pastores e pela sua estrutura religiosa a não denunciar os casos de violência, certo? Claro que isso merece um estudo mais aprimorado e tal tudo, mas já existem pequenos estudos sobre isso que apontam para essa realidade, para essa questão. Não é que isso seja a única questão, entende? Tem casos, não sei se vocês acompanharam de Porto Alegre, de uma senhora de 74 anos, que ela foi afogada por um condutor de aplicativo, certo? Agora, tinha sido dado ela como uma morte ocasional e tal, tudo. Foi feito um estudo, foi feita a perícia, foi feito tal, e já até essa semana foi preso o indivíduo, já está na penitenciária. Mas veja bem assim, ó, hoje, não só a questão do feminicídio, mas também uma série de outras questões, questão indígena, questão de negros, a questão das mais variadas possíveis, no Brasil hoje carecem de estudo para verificar qual é a verdadeira causa. As leis, muitas vezes, atingem só as consequências ou evita minimizar as consequências. Nós temos que ter um comportamento diferenciado e temos que fazer esse processo, não obstante, porque essa questão do aceleramento do mundo, ou da percepção de mundo, ou o cérebro humano que mudou e tal, tudo, não tem volta. Entende? Mas a sociedade requer pontos de referências que dê segurança ao indivíduo a andar na rua, a ir para o trabalho, a estudar, a casar e ter os seus filhos, quantos quiserem ou não e tal, tudo, certo? Porque senão a gente entra numa falta de sentido absoluto ao ponto de chegarmos ao niilismo de não importa, não impacta mais nada, nada tem, sabe? Eu fico um pouco assustado quanto a dessa isso. onda, porque são 11h55, é importante que a gente reforce, né? Sair dessa onda de que a gente não pode contra. A gente não é que a gente pode contra, não é sobre ser contra ou a favor, é sobre ter segurança de si mesmo, né? De tudo que você viveu, das suas experiências, da sua bagagem, continuar se aprimorando, colocar a mente aberta, mas tirar da equação as
crises que não são reais, porque elas não são reais. A gente comprou uma ideia de que nada presta, de que nada dá, de que as coisas estão acabando, que nada vai funcionar, que eu não posso mais me colocar. Porque isso é uma ideia comprada. Então descompra, né? Devolve lá na loja, Gasparim. Vamos todo mundo devolver produto de lá. mercado. Exatamente, devolve, voltemos todos a buscar o nosso protagonismo pessoal com educação, com civilidade, com mente aberta, porque é só assim que a gente vai tratar de assuntos complexos. A gente está misturando assuntos complexos que se fundem, porque nesse tempo de aceleração vem tudo junto, vem toda essa questão do descrédito, da invalidação, a questão das faixas etárias, né, dos conflitos intergeracionais, junto com misoginia, junto com feminicídio, junto com misturou tudo e se colocou como se fossem coisas únicas. Elas estão na mesma camada, no mesmo extrato, mas elas são coisas, é azeite, é vinagre, são coisas diferentes. A gente não pode tratar igual. Quando a gente fala em lei, né, eu falei há pouco da lei até do feminicídio, quando é preciso fazer uma lei, e a lei significa que você vai poder usar, inclusive, a arma do Estado e a Bíblia, que eu chamo da Constituição, para prender alguém, é porque nós já falhamos em todos os sentidos. É isso que eu falo, né? Quando você precisa fazer uma lei, agora, está concedendo isso, eu preciso fazer uma lei. O que é a lei? É dar poder ao Estado para coagir, ou seja, para prender. Porque até então você não tinha essa lei, você não podia prender alguém, concorda? Quando você tem que fazer uma lei, mais uma lei, seria algo para... Pensa bem, né? Onde é que se admite um animal de um homem assassinar ou bater numa esposa? Ou de uma companheira? Na frente dos filhos. Na frente dos filhos. Pessoal, quando tem que fazer uma lei também agora, se fala muito da misoginia, vai dizer que não tem. Cara, não precisaria. Eu penso no mundo, né? Teoricamente, nós vivemos 2.000 anos da era cristã, 2026 anos, mais milhares de anos, sem ter essa lei. E na percepção coletiva, nós não tínhamos tantos problemas assim. Ou era sufocado, não é possível. Deu para entender? Ou seja, quando no ano 2026 você precisa fazer uma lei, vamos imaginar agora, para que as pessoas em Caxias levem um saquinho junto com o seu cãozinho para juntar os seus restos, alguma coisa falhou. Você precisaria ter mais uma lei. E aí principalmente o Brasil é campeão em fazer leis. Eu falo o seguinte, quando você precisa fazer uma lei para administrar o coletivo, que até então não precisava, algo foi falhado. Não, a gente entendeu o que tu quer dizer. Não é que tu seja contra a lei tua. Tu estás falando que nós estamos com tantas deturpações coletivas que fazem com que a gente vá criando tentativas de solução, mas talvez a gente precisasse voltar duas casinhas. Eu acho que nós estamos falando em 3 pessoas aqui que tiveram até o catecismo. Se nós respeitássemos os 10 mandamentos, é isso? 10 mandamentos da nossa religião, precisaria ter lei. Mas daí também a gente não pode colocar nesse lugar, né, Gaspar? A gente precisa pensar que as questões de religiosidade, de fé, que sim, norteiam comportamento. Mas esquece né? da religião. Mas se você pegar só os 10 mandamentos agora, vamos pensar o seguinte... Vamos reconfigurar o que tu quer dizer, porque eu acho que vai ficar mais interessante, sejamos éticos. Pronto, vamos trabalhar cidadania, porque senão, Gasparim, a gente mais uma vez coloca num lugar em que não é o lugar das coisas, sabe? Tem hora, tem lugar para todas as... E eu passo a concordar contigo, porque eu também penso que a minha formação, Gasparim, ela não vem só de um processo... O processo civilizatório, ele vem de muitos lugares da nossa vida. Eu entendi o que tu queres dizer. Mas quando a gente coloca de novo na vala comum, colocando como se isso fosse uma solução, não é uma solução. A gente precisa de escola, a gente precisa de adultos, né? Tá todo mundo na 5ª série, gente. E quando eu falo 5ª série, é o bordão de todo mundo muito infantilizado. É isso que eu quero dizer. Quando eu digo tá todo mundo na 5ª série, tá todo mundo infantilizado e a gente precisa ser adulto, precisa de gente adulta para gerir o mundo. Não dá para largar. É a mesma coisa você largar a chave do teu carro por uma criança. Qual é a faixa etária da 5ª série? 11? 11, 12? 10 anos. 10 anos. Você larga lá a chave do teu carro para uma criança. Na verdade é 9, né? Porque 9 agora anos. o 5º Isso ano aí. E diz assim, vai. É o 4º. Não vai dar ruim. Então, é disso que a gente está falando, da infantilização dos processos de uma vida adulta. E essa infantilização, ao meu ver, Bev e Gasparim, é aquela constante necessidade de ter aprovação.
certo? Então a gente curva e se curva e se curva em questões questões emocionais, afetivas, as questões comportamentais, as questões profissionais, É norteado pelo tapinha nas costas. para ser visto e ser acolhido, aprovado pelo outro, certo? Pelo olhar do outro. Sabe? Então, o que nós temos hoje ali, para fechar um pouquinho, que já estamos quase na reta final. Já chegamos na reta final. Justamente, nós estamos numa sociedade, eu tenho, né, o Churran lá que diz na sociedade do cansaço, eu diria assim, uma sociedade extenuada, porque já passou do cansaço e já está assimilando uma série de coisas. Então, nós viramos a sociedade do mimimi, a sociedade do dodói, a sociedade do, entende? Parece que a gente quer criar conflito de tudo, porque a minha necessidade do dia é ter um conflito, é ter um ápice de alguma coisa que eu não sei bem o que. Ou o contraponto, como o Gasparim diz, que é não quero saber de nada. Isso, o que acontece? Tanto do que não quer saber de nada, aquele que quer estar conectado com tudo, é não viver em profundidade aquilo que tem que ser vivido agora, certo? Então eu fico esperando o final de semana, fico esperando o final do ano, fico esperando a aposentadoria, eu fico esperando e não sei o que e tal. Gente, se foi o mês de março, já estamos no dia 10, quase de abril e morreu abril daqui a pouco. 7. Sim, mas olha, para quem fica esperando a sexta-feira, hoje já é dia 10, porque tô pela sexta-feira, porque é dia 10. Entendeu? A questão dessa lógica. Sempre um pouco na frente. E aí vem aquilo que tu falava antes, mas é uma escolha tua. A pergunta é, até que ponto as nossas escolhas são nossas também, hoje em dia. Perfeito. Entende? Obrigada. Gasparim, para fechar. Olha só, não quero te ver falar coisa triste aqui agora. Eu queria terminar assim, ó, pare o mundo, eu quero descer. Olha aí, ó, eu sabia que ele vinha. Boa semana a todos, estou brincando, né? Eu acho que tem que continuar a levar um pouquinho mais na esportiva, né? E a vida tem muita coisa boa. Certo. Abraço, bom final de semana a todos. Obrigada a vocês dois. Esse conteúdo fica armazenado disponível em vídeos no Facebook.